Shalom, família de Deus. O canal Frutificai começa mais um estudo e uma exposição bíblica para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar do livro de Coríntios. Então vamos pelo nosso tema. O tema é o seguinte: o que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, no seu verso 9. Vamos falar do contexto, vamos falar um pouquinho sobre Paulo em Coríntios, vamos falar sobre o contexto desse capítulo, até chegarmos no versículo, e depois falaremos desse versículo. Eu quero chamar a sua atenção porque esse versículo é muito aplicado em estudos, em pregações, e muitas são as pessoas que fazem alusão a esse versículo que iremos ler como a moradia eterna, como o céu, mas iremos hoje falarmos de forma bem detalhada. Então vamos primeiramente falar sobre o versículo. A Bíblia diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse é o canal Frutificai Oficial. Começando agora. Queridos, queria primeiramente começar aqui e falar que me sinto lisonjeado, alegre, feliz em estar com vocês, e quero também dizer que esse canal existir tem sido uma bênção, e eu peço que você possa fazer parte deste canal, se inscrevendo nele, ativando o sininho de notificações, para que você possa estar sendo sempre o primeiro a saber quando vai ter uma exposição nova ou quando iremos colocar um material novo. E também eu peço a sua ajuda, meu querido. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, mande para o seu amigo, pegue também no seu grupo de WhatsApp e mande para aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. Então vamos objetivamente agora falar, e peço que tenha toda a atenção, não pule, não tenha pressa. Vamos entender juntamente, até porque eu vou tentar falar desse capítulo 2, de versículo a versículo até chegarmos ao 9. Mas de pronto vamos falar sobre Paulo em Coríntios. Como é sabido de todos nós, a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade perto de Atenas, muito rica, justamente por causa do porto que existia, era uma cidade portuária, onde o seu comércio era muito lucrativo, muitas pessoas transitavam naquele lugar, de várias etnias e tudo mais. Então, uma cidade importante. E isso fez com que Paulo, sendo um apóstolo que praticamente ele tinha uma visão missionária, ele pudesse chegar ali e também falar da palavra, e ali ter ali um ponto ou uma igreja que pudesse assim representar o evangelho. E ele pregava o evangelho perto das sinagogas. Vale ressaltar também que essa cidade, ela possuía pelo menos 2 templos importantes: o templo de Afrodite e o templo de Apolo, ambos com ritos pagãos. Paulo, ele vem a pregar exatamente nesse lugar onde tinha muita apreciação pela filosofia, pelo conhecimento do saber, também pelos ritos pagãos, muitas outras coisas. Mas vamos agora falar sobre o capítulo 2 de 1 Coríntios. Queridos, nós podemos ver que Paulo, ele começa dizendo que ele vem a chegar até eles, anunciando a eles o testemunho de Deus. E ele não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
Ele aqui, ele está dando a entender exatamente porque aquela cidade, aquilo em que era mais valorizado, vamos dizer assim, eram aqueles que eram filósofos, vamos dizer, como se fosse um Aristóteles, Platão e muitos outros pensadores. Tudo aquilo que vinha dessa linha de raciocínio, onde tinha o saber humano em primeiro lugar, onde tinha a oratória, onde tinha os mecanismos de falar em público de forma que todos pudessem ter uma admiração, isso sim era louvável entre eles. Tanto que existiam grupos que elogiavam quem era o grupo de quem, o grupo de outro pensador, e ele vem ali dizendo que ele não vai com sublimidade, mas de palavra e de sabedoria, mas ele vem com testemunho de Deus. Ou seja, de forma muito sucinta, simples, da forma como ela deve ser feita. Ele também diz que ele nada se propôs saber entre eles, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Queridos, nesse interim nós temos que também dar o entendimento de que em Corinto, as pessoas, principalmente os pensadores da época, eles achavam um absurdo e até mesmo uma coisa assim, totalmente diferenciada, a pessoa estar adorando ou algo desse tipo a uma pessoa que deu a sua vida. Eles não viam sentido em uma pessoa dar a sua vida em prol de outra. E também levava-se em consideração as origens, uma vez que todo o que vinha ali deveria ser um Deus todo-poderoso, um ser que transcendesse o conhecimento, e de repente eles pregam a Jesus Cristo, um Deus que veio ao mundo como homem. Então era algo que eles não conseguiam entender. Mais à frente ele diz o seguinte: eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. E isso é a forma como ele vem a estar entre eles, em falar com eles, em tremor, em grande tremor. Falar do Evangelho não é uma coisa fácil, também não é algo que deve ser encarado como praticamente um ofício do qual você pode fazê-lo sem ter as suas medidas necessárias, como a oração, como a busca da palavra, a busca do Senhor e muitas outras coisas. E dando continuidade, você vê o que Paulo vem a dizer mais à frente. Ele ainda dizia: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Queridos, essa palavra é muito importante e eu quero que vocês venham a ver a construção que Paulo está fazendo, porque ele não utiliza uma palavra persuasiva, ele não utiliza uma palavra para praticamente colocar a igreja de Corinto na parede, ou até mesmo para pressioná-la. Muitas são as pregações que podemos verificar e até mesmo ver ou ouvir, de que pessoas se utilizam de meios, até mesmo de sabedoria humana, no qual a palavra não está aplicando aquele contexto, e acaba pressionando, persuadindo, trazendo o conhecimento do qual faz com que aquele ouvinte ele venha se sentir preocupado, coagido. E isso deve ser esclarecido. A palavra, ela traz a luz ao conhecimento. Por isso que eu gostaria que você viesse comigo até o final, para que você pudesse entender. Mais à frente, ele fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. E olhe só que ele está dizendo que ele falava sim sabedoria, ele tinha uma sabedoria para passar.
Ele tinha sim uma sabedoria para transmitir, mas não era deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Porque os príncipes deste mundo, querido, um quer ser maior do que o outro, um quer conhecer mais do que o outro, um quer aniquilar, quer destituir, quer destronar o outro, de forma que o seu nome ou a sua grandeza possa ser reconhecida. No entanto, a sabedoria que Paulo vem a trazer e que ele vinha a relatar ali, primeiro, não era uma sabedoria que necessitava de palavras persuasivas. Segundo, ela não era usando-se de sabedoria ou de falar de intelecto, não era necessário com que ele utilizasse palavras difíceis, utilizasse ali, de repente, o seu conhecimento, que não era pouco. Paulo tinha um conhecimento vasto, no entanto, ele não precisava se ater a esse conhecimento para transmitir a sabedoria que ele queria passar. Dito isto, querido, ele continua dizendo: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O que ele aqui está dizendo é que a sabedoria que ele vem a transmitir é um mistério da sabedoria de Deus. É um mistério da sabedoria de Deus, e mais do que isso, era algo que já tinha sido ordenado por Deus lá no início dos séculos. Então não foi uma coisa que foi construída a partir do momento que Jesus Cristo veio ao mundo, ou não foi uma coisa que foi pensado depois de um outro evento, mas sim foi algo ordenado desde antes dos séculos para a nossa glória. Então, queridos, aqui esse mistério é maravilhoso. E aí eu quero dizer aos amados que essa palavra mistério aqui, ela já vai começando a nos trazer aquele versículo 9, exatamente porque mistério é uma coisa que não foi revelada, é uma coisa que ainda não se fez conhecer, mas aqui ele está dizendo que ele veio transmitir algo, um mistério da sabedoria de Deus. Então, ele vem dizendo o seguinte, e ele vem complementando, dizendo: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E aqui, queridos, Paulo está relatando os judeus, os fariseus, os escribas, os líderes dos judeus. Ele está incluindo os filósofos, ele está incluindo também os governantes de Roma, todos aqueles que de uma forma direta ou não viram, comprovaram sobre Jesus, mas não creram, não enxergaram, não viram, não conheceram, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Se os líderes dos judeus realmente tivessem enxergado, eles não conspirariam contra o Mestre. Se os judeus tivessem crido, eles não escolheriam a Barrabás. Se os governantes tivessem acreditado piamente, de forma inequívoca, não teria sido dada a ordem de crucificação ao Mestre. Mas, no entanto, ele foi crucificado. Porque nenhum dos príncipes deste mundo o conheceu. E aí, ele vem exatamente a falar o versículo que é a nossa base de hoje, a qual, como está escrito, e agora por que, queridos? Por que, como está escrito? Paulo aqui, naturalmente, ele faz alusão ao que vem a ser dito sobre Cristo se entregar na cruz.
E nós podemos dizer que ele naturalmente falou de Isaías 64:4. Coloque aí como sua referência. Paulo ainda pode estar falando, de repente, de Isaías 52:15. Olhe depois com calma para que você possa analisar. Mas a grande verdade é de que ele falava assim, de escritos que estavam apontando para o sacrifício expiatório do Mestre, para a sabedoria de Deus, do qual era trazer o vínculo, o trabalho que Deus ordenou, que seu Filho veio então a fazê-lo na sua prática, vindo como homem e se entregando no madeiro. Mas ele aqui diz algo muito incrível. Ele fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. E exatamente esse sacrifício, foi exatamente esse momento de entrega do Mestre que nos trouxe novamente a oportunidade de estarmos ligados a Deus. É o privilégio, é algo que não poderíamos conceber, tanto que os príncipes deste mundo não conseguem entender isso. Tanto que ainda os judeus não conseguem reconhecer. Esse foi o privilégio, a entrega do Mestre, o retorno do homem a poder voltar a ter contato com Deus. Esse sacrifício é maravilhoso, só que para entendê-lo, Paulo vai continuar, e eu não posso ir muito além, porque estaria ali esgotando ou estressando todos os meios que a palavra tem aqui, e o que eu determinei como tema iria até aí. Mas para entender esse mistério da sabedoria de Deus, esse acontecimento, este evento, seria através da terceira pessoa da Trindade. Então nós vemos aqui Deus ordenando antes dos séculos, o Filho executando a ordem do Pai, e 3, o Espírito Santo trazendo esse mistério à luz do conhecimento. Veja no versículo 10 o que diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, queridos, ele não quis jamais se vangloriar ou trazer a sabedoria de Deus através do seu conhecimento do mundo, através do seu conhecimento em sabedoria, mas ele quis trazer sim, com singeleza de coração, com humildade. Ele veio trazer através do seu testemunho com Deus. E não foi com palavras persuasivas, não foi com conhecimento, não foi com oratória. E no entanto, ainda assim, existem pessoas que não conhecem. E ele aqui no versículo 10, ele diz exatamente isso. Por que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem? Exatamente porque quem revela é o Espírito, e o Espírito, ele tem o conhecimento, ele penetra as profundezas das coisas de Deus. Então, amado, nós temos que ter aqui o cuidado para nós podermos ler a palavra, conhecer a palavra. E não é somente a gente pegar o versículo, como muitas vezes eu ouvi, com certeza você deve ter ouvido, que esse versículo do capítulo 2, no seu verso 9, seria sobre o céu, sobre a morada. E na verdade, ele estava falando sobre a sabedoria de Deus, que era o sacrifício de Jesus Cristo. E ele vinha descortinando exatamente na igreja de Corinto, que era uma igreja no qual
era problemática, mas se achava muito espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse filtro para que entendamos e conheçamos todos os mistérios revelados através da palavra. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a tua vida, teu ministério, tua caminhada. Que o Senhor possa te ajudar sempre a você ler, estudar e conhecer e seguir conhecendo, porque o desejo de Deus é esse, que você o conheça na plenitude. E eu, mais uma vez, venho fazer esse apelo, que você venha trazer pessoas que venham a gostar da palavra, assim como eu gosto, amo a palavra de Deus. Que o Senhor possa trazer novas pessoas para que possam estar conosco, vendo nesse vídeo, vendo em outros que temos a palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social, que Deus fale contigo, que Deus esteja ao teu lado, que Deus renove as suas forças. Esse é o meu desejo, que a paz do nosso Deus esteja contigo.